A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos em uma série de estudos bíblicos baseados no tema Aviva a Sua Obra. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Qual foi o avivamento que teve aqui no Brasil? Quem trouxe esse avivamento aqui para o Brasil? Quem foi a primeira pessoa a falar línguas estranhas em território brasileiro? Hoje iremos fazer um panorama em território brasileiro e precisamos entender algumas coisas, precisamos olhar atentamente a lição, porque nessa lição não vamos exaltar o pentecostalismo e menosprezar as igrejas históricas. Essa aula não é para exaltar nenhuma igreja protestante no Brasil e menosprezar qualquer outra, seja histórica ou até mesmo neopentecostal. Então temos que entender o seguinte: essa aula não é para exaltar uma e menosprezar a outra. Vamos estudar e vamos entender a respeito de que Deus ele é poderoso e ele instituiu aos seus discípulos a levar o evangelho por todas as nações. E vamos entender um pouquinho sobre o pentecostalismo. E hoje a lição fala sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E vamos, através de um panorama, entender mais a respeito disso. E aqui a gente entende o seguinte: essa aula não é para dizer quem fez mais, quem fez menos, quem pregou mais, quem pregou menos, quem abriu mais igrejas, quem abriu menos igrejas, né? Que um movimento é maior que o outro, é melhor que o outro. Aqui a ideia não é essa. A ideia é o seguinte: a ideia é que vamos estudar esse tema de uma forma clara, prática e objetiva. E entrando na lição tem uma coisa interessante. Essa aula não é para dizer só quem fez mais ou quem fez menos, onde está a bênção ou o maior avivamento, o que mais cresceu. Temos que entender o seguinte: todos trabalharam para o crescimento do reino. Então a ideia é essa: todos trabalharam para o crescimento do reino. Não é a pessoa ou o movimento que trouxe o pentecostalismo para o Brasil. O que evoca aqui é o reino, não é a pessoa que trouxe o movimento para o Brasil ou qual é a denominação que trouxe esse movimento. A ideia não é essa. Então a ideia é a seguinte: o que evoca aqui nessa aula é a respeito do reino de Deus. Então não devemos transformar essa aula em um ringue, menosprezando algumas denominações e exaltando outras. O que está em jogo aqui é o reino, e quem sempre ganha e tem aqui ganhar é o reino de Deus. Não é o pastor A ou o pastor B que tem que ganhar, mas sim as pessoas que são beneficiadas pela expansão do reino de Deus. Então quem ganha aqui, quem tem que ganhar aqui é o povo de Deus, é o reino de Deus. E o reino de Deus sempre ganha, e o inimigo tem que perder, e ele já perdeu a batalha em nome de Jesus. Então aqui vamos entender sobre os benefícios, do que as pessoas têm a ganhar de acordo com o reino de Deus, não menosprezando uma denominação ou exaltando outra denominação. O que está em jogo aqui é o reino de Deus. Tópico de número 1: o movimento de Atos se repete no Brasil. Subtópico de número 1: Pentecostes entre os salvos. A grande questão é: como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Será que tem algum método? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que ser por mérito meu para receber alguma coisa de Deus? Como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Antes da salvação ou depois da salvação? Será que existe alguma regra, alguma coisa que eu preciso fazer? Então não existe regras. Deus, para se manifestar, não tem uma regra específica, um lugar específico, uma igreja específica ou alguma coisa específica que eu tenho que fazer, Lembrando que não é uma massa de bolo, que a gente chega, tem que colocar um ingrediente A, ingrediente B, ingrediente C e aí acontece. Não, a gente precisa entender o seguinte: que não existe regras. Deus, para se manifestar, ele não precisa de regra nenhuma. Deus, ele é soberano, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, e ele faz na hora que ele quer, como ele quer e da maneira que ele quer. E então, quando olhamos para a Bíblia, temos a ideia que acontece o seguinte: a salvação
acontece, né? A gente é salvo pela fé, depois a gente vem aqui para o movimento pentecostal. Nós que somos pentecostais, cremos que o batismo no Espírito Santo é a evidência de falar em línguas. Depois da salvação acontece o falar em línguas. Então, depois que eu sou salvo, a questão aqui é que depois que eu sou salvo, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo, e depois que ele me convence, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e aí eu passo por um processo de regeneração. Nesse processo de regeneração, eu passo também por outro processo, pelo processo da justificação. Eu sou justificado, agora eu tenho paz com Deus. Depois de ser justificado, eu entro no processo de santificação progressiva. Hoje santo, amanhã mais santo do que hoje, e hoje mais santo do que eu fui ontem. Então eu entro em processo de santificação. Depois desse protocolo todo, aí eu sou batizado pelo Espírito Santo. Isso é na teologia, né? Isso é teologicamente, segundo a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Assim como nós cremos, né? Os pentecostais, eu sou pentecostal e eu creio, né, neste processo. Então, depois desse processo, recebemos o batismo com o Espírito Santo. Isso é o que cremos, isso é o que a Bíblia diz, isso é o que estudos dizem a respeito da palavra de Deus e de como devemos prosseguir em buscar, em conhecer, né, em se aprofundar cada dia a buscar o Senhor e buscar o batismo com o Espírito Santo. É fundamental para a vida do crente buscar o batismo com o Espírito Santo. Então nós pentecostais acreditamos nisso, que depois do ato da salvação, que eu tenho uma fé salvífica, que eu creio que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, e eu pela fé aceito Ele como meu Salvador, e Ele, através desse processo que eu aceito naquele momento, depois disso, aí eu entro no processo, né, onde o Espírito Santo me convence, onde eu sou regenerado, onde eu sou justificado, santificado, e eu estou em santificação progressiva. Então há esse protocolo, né, enquanto a gente entende teologicamente falando. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 24, fala a respeito de um homem chamado Apolo, mas a gente vai entender isso lá na frente. Por que temos esse processo? Porque temos a ideia que eu preciso ser salvo depois de experimentar o batismo. A ideia, a gente aprende o quê? Depois que eu sou salvo, eu experimento o batismo. Ou seja, eu não posso experimentar o batismo com o Espírito Santo antes de ser salvo? Ou no momento que eu aceito a Jesus, eu posso ser batizado? E aí a gente tem aquela questão toda, né? Aquela incoerência, né, a respeito disso. E em Atos 19, Paulo chega em Éfeso e tem alguns discípulos. Esses discípulos, ele diz que eles só conhecem o batismo de João. Atos capítulo 19, versículo de número 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando alguns discípulos, Paulo perguntou a eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, no ato da conversão, vocês receberam o Espírito Santo? Olha que interessante, olha o que Paulo pergunta: será que vocês receberam o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão? Aí no versículo 2 nós entendemos o seguinte, versículo 2: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que foste batizado então? No batismo de João. Eles respondem: eles não receberam o batismo no Espírito Santo, eles não receberam o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão. Então Paulo, quando chega em Éfeso, já encontra crentes, discípulos de Yeshua, discípulos de Jesus, homens que professavam a fé, mas eles não tinham experimentado a efusão do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, a promessa sobre ele, aquela promessa de Atos dos Apóstolos. Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos aqueles a qual o Senhor os chamar. Então, eles não tinham conhecimento a respeito do batismo com o Espírito Santo. Às vezes não recebemos por falta de conhecimento,
Por que o meu povo perece? Por falta de conhecimento. Então devemos conhecer o Senhor e às vezes não recebemos por falta de conhecimento. Porque eles não receberam o batismo com o Espírito Santo? Porque eles não tinham conhecimento desse derramar, pois eles não tinham essa informação acerca do que era isso, do que era o derramar, do que era o batismo com o Espírito Santo. Então eles estão dizendo para Paulo: o que você está dizendo eu não conheço, nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Lembrando que esses judeus eram crentes, eles conheciam a história do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento já se havia falado sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, capacitava alguns homens para exercer algumas atividades. Então eles já ouviram falar do Espírito Santo, mas não da manifestação do Espírito Santo e nem do derramar do Espírito Santo, que só acontece no Novo Testamento e principalmente acontece no livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estão ali e um vento impetuoso vem e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esses judeus eram crentes, eles conheciam a história do Antigo Testamento, e na história do Antigo Testamento está permeado a respeito do Espírito Santo. Eles sabiam do mover do Espírito Santo no Antigo Testamento. O que eles não tinham conhecimento é desse batismo, e com o batismo a qual o Senhor Jesus vai. Olha, quando ele chega para ser batizado ali por João diz: olha, eu quero ir até ti, o Senhor vem até mim. Aí João fala: ó, tá vendo? É desse aí que eu estou falando, esse aí é aquele que vem após mim. Então João está falando a respeito de Jesus, e que Jesus iria batizar com o Espírito e com fogo. Então a gente entende esse batismo com o Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento sobre esse batismo com o Espírito Santo. Por que eles não receberam o batismo com o Espírito Santo? Eu só posso desfrutar de alguma coisa que eu tenho conhecimento. Então eles não desfrutaram porque não tinham conhecimento a respeito do derramar, da efusão, do batismo com o Espírito Santo. Se eu não sei, não tenho como eu desfrutar. Eles criam no batismo de João, que ele pregou a obra, a respeito do batismo ali nas águas, Olha, é melhor você se batizar nas águas para arrependimento, para que vocês se arrependam dos seus pecados, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a ideia é o seguinte: eles criam no batismo de João, que João apregoou para o arrependimento, e eles abraçaram aquele batismo. É tão verdade que quando Paulo ensinou a eles o que era o batismo com o Espírito Santo, Atos 19, versículo 4, olha só o que aconteceu. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Paulo estava explicando que Jesus veio batizar, e ele batizou. Aquilo que João falou para vocês foi a respeito dele. Por quê? Mas ele estava dizendo de alguém que viria depois de Jesus, que o Espírito Santo ele vai descer sobre vocês. Existe uma promessa de ser cheio do Espírito Santo, existe uma promessa de falar em outras línguas e receber os dons espirituais. O Espírito Santo vai fazer isso na sua vida, na vida de vocês. Essas bênçãos, essas ferramentas estão disponíveis para você. É só vocês buscarem, é só vocês correrem atrás de Jesus Cristo, entregarem a sua vida para Jesus e se arrependerem dos seus pecados, dobrar os seus joelhos e buscar o batismo com o Espírito Santo. Vocês precisam buscar, porque essas ferramentas, essas armas espirituais estão disponíveis para vocês. É só buscar. Então a Bíblia diz que eles creram no que Paulo falou, e Paulo colocou a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Só recebemos o que conhecemos. Por isso que eles não tinham recebido, porque eles não conheciam a respeito da doutrina do Espírito Santo. Sobre o batismo com o Espírito Santo, eles haviam recebido o batismo de João, eles abraçaram, mas eles não tinham conhecimento desse derramar, dessa promessa de Joel,
que Joel fala que o batismo haveria de vir, que Deus derramaria sobre do seu espírito sobre toda a carne, e que os jovens iriam profetizar, e os velhos teriam visões, e Deus iria derramar o espírito de tal maneira, né? Eles não tinham conhecimento que aquela promessa era para aquele momento, para os filhos deles e para todos a qual o Senhor quiser chamar, e aqueles que estão longe também. Então, há exemplo de que de pessoas que, quando aceitam a Jesus, elas imediatamente começaram a falar em línguas, e elas são batizadas no Espírito Santo no momento da conversão. Já existem pessoas que aceitam a Jesus e demoram tempo para ser batizada. Não existe uma regra para ser batizado no Espírito Santo, para buscar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o que lhe apraz. Se nós formos sistematizar, é conversão e depois é o derramamento, assim como eu expliquei nesse instante aqui a respeito do que a gente entende sobre a doutrina da salvação, a questão da conversão. O Espírito Santo convence o cidadão do pecado, da justiça, do juízo. Depois que acontece isso, ele entra nesse processo de regeneração, ele entra no processo de santificação, ele entra nesse processo de justificação, e ele a cada dia ele é santificado, né? E aí ele é o que? Batizado com o Espírito Santo, né? De forma sistemática, é conversão e derramamento do Espírito. Se formos sistematizar a doutrina bíblica, a doutrina da salvação e a doutrina da pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo. Então, não há regras. Muitas pessoas que receberam a fé salvadora, a fé salvífica, recebeu de presente, visivelmente, o dom de falar em línguas estranhas. Então, o que é dom? Dom é presente. Dom é algo que eu não compro, algo que eu não tenho uma regra, não tenho algo que eu preciso fazer para receber. É algo que eu recebo de graça, é de graça, é pela graça. É Jesus que dá, é Jesus que batiza, é Jesus que faz, é Jesus que opera. E o Espírito Santo de Deus, ele faz o que ele apraz, na hora que ele quer, no momento que ele quer e da maneira que ele quer. Louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos entender isso, precisamos chegar a essa ideia, e aí a gente entende aqui o seguinte: a plenitude do Espírito Santo, segundo o subtópico do tópico 1, diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 18, versículo de número 24. Chegou um judeu a Éfeso, natural de Alexandria, do Egito, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele falava muito bem e tinha um alto conhecimento das escrituras do Antigo Testamento. Lembrando, quando fala-se escrituras no Novo Testamento, se refere ao Antigo Testamento, porque o cânon ainda não tinha havido concluído com os 63 livros do Antigo Testamento 39 e do Novo Testamento 27. Ainda só existia naquele momento a lei, né, de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tinha também a questão dos profetas, né, os profetas maiores e menores, e também tinha os salmos, né, os cânticos lá de Israel. Então as escrituras se referem a somente o Antigo Testamento. Ele conhecia bem as escrituras, ele tinha entendimento sobre o Antigo Testamento. Apolo, ele era judeu e conhecia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Lembrando que ele conhecia a ação, mas não a manifestação. E no versículo de número 25 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz o seguinte: ele era instruído no caminho do Senhor, ele tinha conhecimento, e sendo fervoroso de espírito, intenso nas orações. Aqui é a parte mística. A primeira é a parte intelectual. Ele lia as escrituras sagradas, ele tinha conhecimento dos escritos, ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite, ele lia, tinha conhecimento da palavra de Deus, mas também ele tinha intimidade, que é a parte mística. Ele era fervoroso
no Espírito Santo. Ele era fervoroso de espírito, ele orava, ele era intenso nas orações e também ele era intenso, nos estudos bíblicos. Ele entendia muito bem, ele falava muito bem, ele tinha oratória, ele sabia como falar, ele sabia como argumentar, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha conhecimento do Deus da palavra e da palavra de Deus. Ele tinha essa intimidade, ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Lembrando que ele fazia tudo isso aqui apenas com o batismo de João. Conhecer aqui é ter experimentado, ou seja, ele tinha experimentado o batismo de João, mas não experimentado o batismo com o Espírito Santo. Não é que ele não tinha conhecimento, ele tinha conhecimento do batismo com o Espírito Santo, ele conhecia a profecia de Joel, ele conhecia as profecias bíblicas sobre o derramar do Espírito. O que ele tinha experimentado até aquele momento era apenas o batismo de João. Ele não tinha experimentado o derramar do Espírito Santo sobre a vida dele. Aí aparece o que? O versículo de número 26. Ele, pois, Apolo, começou a falar ousadamente na sinagoga. Por que ele falava na sinagoga? Ele era judeu, ele tinha autoconhecimento, ele era apto para falar na sinagoga, ou seja, não era qualquer pessoa que se falava na sinagoga. Não era qualquer pessoa que tinha autoridade para levantar e falar na sinagoga. Então ele era apto a falar na sinagoga, ele tinha conhecimento, ele entendia, ele tinha entendimento das sagradas escrituras, ele tinha entendimento das letras. E ouvindo isso, Priscila e Áquila tomaram consigo para si e com exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Eles começaram a explicar a Apolo sobre a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a relação do Espírito Santo de Deus com o ser humano. Essa explicação fez com que Apolo se tornasse um grande expositor da palavra de Deus e começou a pregar a ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Só tomamos posse daquilo que temos conhecimento. Então Áquila e Priscila explicaram a Apolo o caminho de Deus, a questão da fé, a questão da salvação, a questão do batismo com o Espírito Santo, a manifestação nos dias do Antigo Testamento, naquele momento de Atos dos Apóstolos. Eles contaram da promessa, contaram a respeito de tudo isso. É tanto que Paulo ele cita Apolo em uma das suas cartas. Olha, eu, Paulo, preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então ele era um homem preparado, era um homem apto, tinha conhecimento, fervoroso no Espírito. Até aquele momento ele só tinha conhecimento a respeito do batismo de João, que era o batismo de arrependimento, o batismo nas águas, mas ele não tinha o conhecimento da efusão, da manifestação do Espírito Santo de Deus. E depois que ele aprendeu, depois que Priscila ensinou e Áquila ensinaram o caminho de Deus para ele, ele virou um grande expositor da palavra de Deus. Ele começou a pregar a ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Só tomamos conhecimento daquilo, só tomamos posse daquilo que temos conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico do número 3 do tópico 1, chamados por Deus. 2 missionários saíram lá da Suécia, nós conhecemos a história da Assembleia de Deus, todos aqueles que são pentecostais, assembleianos natos, que nasceram no fogo, eu nasci no fogo, eu sou assembleiano até o osso. E nós temos conhecimento a respeito dos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eles saíram de solo da Europa, da Suécia, e eles foram até os Estados Unidos, onde estava tendo um seminário, e eles participaram desse seminário. Esse seminário foi lá em Boston, lá na cidade lá dos Estados Unidos. E com esse conhecimento que eles tinham a respeito daquelas doutrinas, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles participaram daquele momento maravilhoso em 1902 nos Estados Unidos, em Boston, retornaram para a Suécia, voltaram lá aos Estados Unidos em 1909, onde passaram a ter experiências sobrenaturais, que foi aquele movimento onde eles passaram
naquele momento lá na rua Azusa, onde tinha um negro chamado William Seymour, cego de um olho, que ele pregava a respeito do batismo com o Espírito Santo, onde se havia um seminário a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo se movimentava, a ler para aqueles homens, e aqueles homens pregavam a respeito do batismo com o Espírito Santo, e eles voltam aos Estados Unidos em 1909, Daniel e Gunnar, a ter experiências, naquele momento eles passam por experiências sobrenaturais, começam a experimentar o avivamento que estava ocorrendo nos Estados Unidos, na rua Azusa, e eles começaram a falar em outras línguas. Na cidade de Chicago, Gunnar Wigren chegou a ser pastor, ele era pastor, lembrando que Daniel Berg e Gunnar Wigren, eles eram da igreja batista, e Gunnar Wigren, ele chegou a ser pastor na igreja batista ali em Chicago, e ele tomou o curso também no seminário, e foi aí que ele conheceu, seu companheiro Daniel Berg. Mas eles tiveram uma experiência mística, eles começaram a falar em línguas. Nessa igreja, ele foi destituído da igreja, ele era pastor da igreja, Gunnar Wigren era o pastor, e ele foi destituído da igreja. Ele começou a falar em línguas, a igreja manda ele embora, ele vai para outra igreja, e ele torna essa igreja uma igreja pentecostal, e essa igreja se torna muito grande. Nós temos relato dessa igreja, se chama Igreja Missão Apostólica, onde os missionários Gunnar Wigren, que era pastor da igreja batista, ele é destituído do cargo, e ele vai para esse movimento, essa igreja, e essa igreja começa a crescer, e essa igreja começa a ficar muito avivada, a igreja onde ele está, e ela se torna muito grande. Então Gunnar Wigren conhece Daniel Berg, e em um seminário, uma conferência, e através de uma profecia do irmão Adolf, eles vêm para o Brasil. Eles estão na biblioteca orando, e aí o Espírito Santo fala com eles que eles têm que ir para Belém do Pará, e eles não sabem onde é o Belém do Pará. Eles procuram no mapa onde é Belém do Pará, eles procuram a respeito lá onde é essa cidade, Belém, onde é o Pará, e eles chegam aqui na cidade, de Belém, e eles instituem a Assembleia de Deus aqui no Brasil, e eles chegam, ali naquele momento que eles estão ali no seminário, ali em Chicago, eles vão para Nova York, e de navio, eles pegam um navio chamado Clemente, e nesse navio eles vêm para o Brasil, e eles só tinham $90 no bolso, não tinham condição de comprar uma passagem de primeira classe, eles compram uma passagem de terceira classe, e eles vêm para cá, só com $90. Eles não sabiam falar português. Eles chegaram ao estado do Pará, na cidade de Belém. Então eles chegam em solo brasileiro em 1910, sem falar português, e vão buscar uma igreja batista. Por quê? Porque Gunnar Wigren era o quê? Era batista. Ele chegou e começou a congregar com os irmãos. Eles começaram a congregar aqui, e um deles começa a trabalhar. Um deles tinha a profissão, não lembro muito bem quem era agora, eles tinham uma profissão, e eles começam a se comunicar com os irmãos. Um deles era caldeireiro, ele aprendeu um pouco a se comunicar e a falar português, e começou a pregar e a desenvolver a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A pregação foi tão impactante que uma mulher, a irmã Celina de Albuquerque, começou a falar em línguas estranhas. Eles chegam ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Eles vão congregar em uma igreja batista, e em 8 de junho de 1911, a irmã Celina fala em línguas estranhas dentro de sua casa, 1h da manhã. Ela não foi a primeira assembleiana a falar em línguas estranhas. Por quê? Porque a Assembleia de Deus é fundada dia 11 de junho. A irmã Celina de Albuquerque, ela começa a falar em línguas estranhas no dia 8 de junho de 1911. 8 de junho, Celina é membro de que igreja? Era da igreja batista. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wigren chegarem ao Brasil, já tinha relatos de 2 pastores falando em línguas estranhas antes da irmã Celina de Albuquerque. Temos o pastor Paulo Malaquias,
no estado do Rio Grande do Sul, em 1907, que já começou a falar línguas estranhas em 1907. Temos um relato também do pastor Pedro Glaudin, em Santa Catarina, que começou a falar em línguas estranhas no Brasil, também mais ou menos 4 a 3 anos antes dos missionários chegarem aqui em solo brasileiro. E já temos registro a respeito de pastores falando em línguas estranhas no Brasil. A ação do Espírito Santo já tinha acontecido antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Claro, irmãos, que eles, Daniel Berg e Gunnar Wingren, com a presença dele, dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, se deu um grande movimento, ou seja, aconteceu uma expansão do movimento pentecostal. Eles não tinham dimensão do que Deus iria fazer através deles, mas o movimento já tinha acontecido, e esporadicamente já tinha acontecido esses fenômenos sobrenaturais. A evidência de falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, já havia milagre naquele momento. Mas lembrando que esses pastores eram de igrejas históricas, o pastor Paulo e o pastor Pedro. O pastor Paulo e Pedro eram de igrejas históricas, mas já havia se manifestado a doutrina com o batismo naquele momento com aqueles homens, porque as igrejas pentecostais ainda não haviam chegado no Brasil ou se manifestado, Havia sim as igrejas históricas. O movimento pentecostal começou com Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deu ênfase à ação do Espírito Santo de Deus. E aí houve a questão do nascimento, a questão dessa ideia. E aí a gente entra no tópico de número 2, o nascimento de um novo avivamento. E aí a gente tem o seguinte: a pregação do avivamento pentecostal. Gunnar Wingren e Daniel Berg começam a pregar a ação do Espírito Santo. Tudo aquilo que se dá ênfase começa a atrair. Eles deram ênfase a questão da ação do Espírito Santo, a questão do falar em novas línguas, a questão do batismo com o Espírito Santo. As igrejas históricas não tinham essa preocupação, acreditavam teologicamente que isso tinha acabado. Eles são sensacionistas, os históricos reformados, eles são sensacionistas, eles acreditam que a manifestação, o derramado do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo já cessou, não se acontece mais isso, tudo isso é mística, tudo isso coisas que eles não acreditam a respeito do batismo com o Espírito Santo, e nem a evidência de falar em novas línguas, nem a ação sobrenatural do Espírito Santo a respeito de dar dons espirituais aos homens. Eles não acreditam. E as igrejas históricas, eles não se preocupavam, eles não acreditavam, eles não acreditam, muitos deles não acreditam até hoje. E eles acreditam que isso acabou, mas eles estavam equivocados, estão equivocados, mas não é por isso que vamos estar amaldiçoando, não é por isso que vamos ignorá-los ou falar mal deles. É a maneira que eles viam o Evangelho, e Deus começou a ressuscitar essa ação do derramado do Espírito Santo, e isso a mostrar no mundo que a ação do Espírito Santo era vivo, era ativo, ainda estava em voga, e se espalhou e chegou ao Brasil. Desde 1907 temos relatos de homens falando em línguas estranhas no Brasil. Mas por que a Celina de Albuquerque, em 8 de junho de 1911, a 1 hora da manhã, ela ganha evidência? Por que tudo isso? Você já havia essa questão da evidência do falar em línguas. Esses pastores começaram a falar em línguas estranhas, eles não deram, os históricos, eles não deram ênfase a essa manifestação, a esse derramar do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo na vida das pessoas. Eles não deram ênfase. Esses pastores começaram a falar em línguas estranhas e eles não deram ênfase, ou seja, eles não se dedicaram a ensinar, eles não tiveram tanto empenho. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil com esse intuito de falar a respeito da ação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, eles começaram a espalhar a ação do Espírito Santo. Quando aconteceu o batismo da irmã Celina de Albuquerque, eles pegaram ela como epicentro, um grande terremoto,
O mover aconteceu na casa da irmã Celina, aconteceu o que nós tínhamos falado, né? Os missionários falaram, Daniel Beck e Gunnar Bin, olha, aconteceu a promessa que eu falei para vocês a respeito do batismo com o Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo, houve um terremoto, um epicentro naquele momento, e o pessoal começou a ir para a casa da irmã Celina, começou a buscar esse movimento, começou a ter um movimento, uma repercussão deste ato que tinha acontecido, este ato que tinha acontecido com a irmã Celina, onde estavam os missionários pregando a respeito do batismo com o Espírito Santo, e um dia aconteceu uma reunião, e os missionários e mais 7 irmãos são expulsos da igreja batista, lembrando que eles estavam na igreja batista até, né, a questão 8 de junho. Quando chega em 11 de junho, aí eles instituem a igreja, né, a Assembleia de Deus no Brasil. Eles começam a se reunir, né, na casa da irmã Celina, e eles criam as igrejas, a igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. E aí a gente entende, né, como é que esse movimento ele nasce, o nascimento do movimento pentecostal. E aí houve essa pregação, né, do evangelho, que é Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e que breve voltará a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo batiza, né, com o Espírito Santo batiza e tem evidência de falar línguas, né? E Jesus, ele batiza com fogo, ele veio para batizar você, ele quer batizar você. Se você, meu querido amado irmão, aí não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque Deus, ele quer te abençoar, Deus, ele quer te encher, né? E devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, devemos crer no Pentecoste, né? Essa promessa é para nós, para nossos filhos e para todos aqueles a qual o Senhor chamar, aqueles que estão longe também. Deus, ele ainda continua batizando, os dons não cessaram, a manifestação do Espírito Santo não cessou, ela continua, ela cessou para quem parou de buscar, mas Jesus Cristo continua buscando, batizando, salvando, curando, libertando, e breve voltará para buscar a sua igreja para o céu. Essa é a pregação do avivamento pentecostal. E aí a gente vem para o subtópico do número 2, crescimento e perseguição. Muito cuidado ao usar esse texto fora do contexto, pois é pretexto para heresia. Nós usamos muitos textos sem contexto, e texto sem contexto é pretexto para heresia. É um clássico de todo mundo que participa, né, de seminários bíblicos, de cursos de teologia, essa frase. O autor da lição diz que Daniel e Gunnar Bin foram perseguidos, porque a Bíblia já dizia sobre isso. Mateus 5,2, bem-aventurado aqueles, né, que são perseguidos por causa da justiça. Eu não posso usar esse versículo para atestar que os irmãos foram perseguidos por causa desse texto, lembrando que texto sem contexto é pretexto para heresia. Da mesma forma que os históricos, a igreja histórica, né, nos perseguiram os pentecostais e expulsaram os irmãos Daniel Berg, Gunnar Bin e mais 7 irmãos daquela reunião que estava acontecendo, porque os irmãos estavam falando sobre a promessa com o Espírito Santo e o batismo, né, a evidência de falar línguas e o batismo com o Espírito. Aí eles foram expulsos, da mesma maneira que os históricos nos perseguiram, e nós pentecostais perseguimos os históricos. Exemplo, eu sou assembleiano nato, como eu já falei, né, nessa aula, sou assembleiano, né? Eu não sou só sapato de fogo, canela de fogo, eu sou todo de fogo, nasci no fogo, né? Assim como tem uma história de um grande homem aí, famoso no avivamento, no tempo de John Wesley, lá na Europa, e ele fala que é um tição tirado do fogo, né? Então eu sou um tição tirado do fogo, eu sou pentecostal, né? Eu nasci no fogo, né? O fogo arde, né? E eu sou pentecostal raiz. E eu lembro que muita gente se falava a respeito, né, da igreja presbiteriana, a questão dos sorveterianos, né? Olha, não vá para a igreja presbiteriana não, porque lá é um sorvete, não, lá é muito frio, eles são sorveterianos, né? E aí diziam que a igreja presbiteriana é uma igreja sorveteriana. Já ouvi muito disso,
Muitos pregadores também diziam que não se deve ir à igreja presbiteriana porque eles são sorveterianos. Eu já ouvi isso em púlpitos da Assembleia de Deus, que a igreja presbiteriana é gelada, é fria, e eles são chamados de sorveterianos, e já fomos proibidos de ir às igrejas presbiterianas. Eu fui ensinado que a igreja batista é a igreja da porta larga, onde se pode tudo. Era interessante também quando aconteceu um fato em algum lugar da galáxia aí, em alguma igreja dessa aí que a gente passa, que tinha um jovem, né, que ele era da igreja quadrangular, e ele foi convidado para ministrar no culto de jovens da igreja Assembleia de Deus. E a gente só anda na beca, né, todo arrumado, bonitinho, e a igreja quadrangular, esse jovem, ele andava de short, de bermuda, ele jogava bola na rua, né, até um tempo atrás já não se podia jogar bola, né, até hoje tem algumas controvérsias, né, se crente pode jogar bola, não pode, né, glória a Deus. E eu lembro que esse jovem, ele pregou, e depois houve um bafafá na igreja, porque ele usava short, e a gente, né, sempre usa calça, anda com camisa social, né, e esse rapaz usava short, e deram a oportunidade para ele pregar. Da mesma forma que eles nos perseguiram, as igrejas históricas, nós também perseguimos eles. Então essa aula não deve ter afronta. O que está em foco aqui não é a igreja A, a igreja B, o pastor A, pastor B, o movimento A, o movimento B. O que está em foco aqui é o reino de Deus. O que está em foco aqui é o reino de Cristo, é a igreja universal, é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem para buscar uma igreja, né? Ele vem para buscar o seu povo, e para ser povo de Deus, para ser igreja de Cristo, é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento, né? E ele fala a respeito disso. E a gente já entra aqui no subtópico do número 3 do tópico 2, cura divina. Parece, lendo a lição, dá a entender que as curas de milagres começaram a acontecer quando Gunnar Wigner e Daniel Berg vieram ao Brasil. Tem um livro que eu estava vendo que tem alguns milagres que aconteceram no século XVI até o século XIX, aconteceram muitos milagres. O primeiro culto evangélico no Brasil aconteceu no ano de 1557. No século XVI já existe relato de milagres, já existe relato de Deus operando no meio do seu povo, já existe curas diversas, já existe a manifestação do poder de Deus, né, no século XVI, XVII, XVIII, XIX. E o primeiro culto acontece quando? Em 1557, depois, né, da descoberta do Brasil. Então aqui acontece o seguinte, há relato de Deus operando. Os milagres não é só exclusividade da minha igreja, do movimento da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal. Os milagres não é exclusividade da minha igreja, da minha congregação. Então Deus não é exclusivista, né? Deus ele não dá exclusividade a ninguém. Quem tem que brilhar é Ele, quem brilha na igreja é Jesus. E século XVI, XVII, XVIII, XIX no Brasil. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nunca parou de operar. Ele sempre tem homens valentes, escolhidos, remanescentes, e Deus nunca parou, nunca deixou de agir na vida de alguém, ou por causa de alguém, ou por causa de algum homem, ou por intermédio de um homem, de algum movimento. Deus sempre tem os seus escolhidos e Ele sempre age da maneira que Ele quer. A ação do Espírito Santo de Deus sempre existiu no Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto, né? O Brasil foi descoberto lá em 1500, e em 1557 já houve o primeiro culto. Claro que com a presença dos missionários criou-se um movimento pentecostal, e ele cresceu de uma forma espetacular, e aconteceu aqui no Brasil. Então, claro que eu tenho que exaltar, né, o movimento pentecostal através da vida dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wigner. Não que eu deva dar uma ênfase e menosprezar os outros movimentos, né, os movimentos históricos, mas com Gunnar
Wingren, Daniel Berg, houve uma expansão do movimento pentecostal, houve, né, a questão do crescimento avassalador, muito grande, do movimento pentecostal aqui no Brasil, através dos missionários. Claro que não é exclusividade da Assembleia de Deus, né, os milagres, a ação sobrenatural do Espírito Santo, e a gente não é o primeiro a fazer nada. Já houve culto em 1557, já houve relatos, né, de milagres acontecendo no século XVI, XVII, XVIII, XIX, e com os homens, os missionários, aconteceu o quê? Uma expansão por intermédio deles. Sempre existiu a ação do Espírito Santo no Brasil, mas com o missionário, com a presença deles, ele cresceu de uma forma espetacular. O movimento pentecostal, ele cresceu, ele se multiplicou, né? E tem até aquele hino, né? A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também do dom. A porta que Deus abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Então a gente entra no tópico de número 3, a expansão do avivamento pentecostal. A expansão do avivamento pentecostal, o modelo centrífugo. O autor diz aqui que o movimento centrífugo é de dentro para fora, e aquilo que cresce de dentro para fora. Exemplo, a máquina de lavar, ela é uma centrífuga. O que é? Ela gira de forma oposta, ela não gira para si, ela gira para fora. Então é isso que o autor está querendo dizer. O movimento pentecostal, ele cresce de dentro para fora, ele nunca foi exclusividade dessa Assembleia de Deus ou de algum movimento. Deus sempre quis expandir esse movimento, e esse movimento é tão notável que o crescimento pentecostal é impressionante. E aí a gente vem para o subtópico número 2 do tópico de número 3, fala a respeito disso, crescimento acentuado. É tão notável o crescimento pentecostal, é impressionante que no censo de 2010 aconteceu o seguinte: esse crescimento não é para exaltar uns e menosprezar outros. Em 2010 diz que tem 40 milhões de evangélicos aqui no Brasil. Em 2010 houve um censo que tinha 42 milhões de evangélicos aqui no Brasil. Desses 42 milhões, 7,5 milhões são históricos, e o restante, né, são igrejas o quê? Históricas, são presbiterianas, metodistas, batistas, luteranas e algumas outras. Desses 42, 7,5 são movimentos históricos. Do restante, 25,5 milhões são igrejas pentecostais, tanto as clássicas e as não clássicas, quanto as neopentecostais. Desses 25,5 milhões, 12 milhões são assembleanos, Assembleia de Deus no Brasil. Eu estudei com professores que já fizeram um seminário na igreja presbiteriana. Eles admiram as Assembleias de Deus no Brasil, porque nós damos ênfase à ação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E a nossa igreja cresceu e se expandiu, multiplicou, né? Deus multiplicou o seu rebanho, né? A Assembleia de Deus no Brasil chegou e Deus multiplicou o nosso rebanho, Deus multiplicou o seu povo. O Espírito Santo trabalhou, Ele está trabalhando e Ele continuará trabalhando. Deus em Cristo abençoe e guarde a todos. Amém.